Ô, gente, vocês que acompanham o meu canal, Psicologia do Cangaço, se quiserem, podem dar o like, porque dessa forma o YouTube auxilia, ajuda que na próxima vez que eu for colocar um outro vídeo, se você se interessar, naturalmente, ele coloca os vídeos em preferência para você assistir. E eu vou falar sobre a psicologia do cangaço, ou seja, a minha página é a Psicologia do Cangaço e eu quis sair daquela linha de ficar comentando, mostrando trabalhos que as pessoas já fizeram anteriormente. Então, eu também resolvi escrever, né, este livro daqui, certo? Por quê? Porque justamente o meu interesse veio a partir do nobre Paulo Gastão, conforme eu já falei. Ele havia me enviado vários livros, inclusive eu tenho aqui, né, os livros que ele enviou para mim. Aqui são processos que ele transcreveu. Paulo Gastão, Medeiros Gastão, ele selecionou os crimes, alguns dos crimes do Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. Aqui é mais um dos vídeos, né? Dos vídeos, não, desculpa aí. Mais um dos processos, que esse processo foi das Dores, lugar lá em Sergipe. E então ele ficava me informando. Aqui tem um outro também, aqui já foi um outro processo que ele mandou para mim. Foi um processo que foi transcrito por ele e por Ana Lúcia Granja de Souza, outra pessoa que ele gostava muito de trabalhar com ela, segundo ele me informou. Então, a origem do meu trabalho, conforme eu disse, foi justamente atender a um pedido de Paulo Gastão, e eu resolvi estudar o cangaço para teorizar, né, o complexo lampiônico. Então, este livro nasceu exatamente disso, para estudar o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, rei do cangaço. E, gente, ao passo que eu fui estudando, naturalmente, eu fui me embasando em teóricos, né, da literatura reconhecida no mundo, assim como Freud, Sigmund Freud, né, Totem e Tabu. Este livro é dele, é um dos livros muito bons que eu gosto, tem na minha biblioteca. Este outro também aqui, Freud, né? E Freud teorizou o complexo de Édipo, né? Então eu fui, a partir dos elementos que eu colhi na teoria de Freud, aí eu fui construir o complexo lampiônico. Então, o Freud, ele tomou por base também Édipo Rei, de Sófocles, né? E eu fui analisar mais, fui pegar mais dados sobre Freud. Inclusive, gente, o Freud, ele é descendente de judeu, né? Então, mas vamos lá. Eu fui analisar também a importância de Benjamin Abraham Botto para a história do cangaço. E muita coisa, às vezes, a gente vai descobrindo e nós vamos nos surpreendendo. Como que o Benjamin Abraham Botto veio para aqui, para o Brasil, fugindo do Império Otomano, que ele era sírio-libanês. Ele era, então, a etnia dele é árabe, né? E a nacionalidade, aliás, né? E o Benjamin Abraham Botto, fugindo da Primeira Guerra Mundial, desculpa aí, da Primeira Guerra Mundial, ele vai para tirar o seu documento, para poder ficar mais fácil para ele vir para o Brasil. Ele foi na Líbia, e então ele consegue esse documento. E ele vem aqui para o Brasil, chegando no ano de 1915, né? Desculpa aí. Então, eu fui me interessando, como assim, né? Procurando mais dados, porque o Benjamin Abraham Botto, ele tem uma importância muito grande para a história do cangaço e para a história do Brasil também, gente, porque ele
nasceu em Zalé, vamos lá, ele nasceu em Zalé, cuja capital é Beca, no ano de 1890, ele foi para a Síria, Líbia, né, para conseguir os documentos, conforme eu falei, fugindo do Império Otomano, e não servir, porque era obrigatório que ele servisse lá na Primeira Guerra Mundial, e ele não quis, aí ele fugiu para o Brasil, chega aqui em Recife e vai procurar as pessoas também, né, que já estavam aqui em Pernambuco. E ele vai ficar um tempo aqui em Recife, né, e depois ele vai para o Juazeiro do Norte, do Padre Cícero. Chegando lá no Juazeiro do Norte, ele foi, inclusive, ele saiu, gente, daqui de Pernambuco, ele saiu com 2 burros e um cavalo, cujo cavalo, o nome dele era Sultão, né? E ele chega lá no Juazeiro e ele vende aquelas bugigangas, aquelas coisas, depois ele vai ter uma casa de comércio. E depois ele passa a ser secretário do Padre Cícero, dizendo ele que era da terra de Jesus Cristo, né? E então o Padre Cícero, que era uma pessoa que abraçava as pessoas, né? Principalmente as pessoas necessitadas, certamente o sírio-libanês não estava tão necessitado, mas de toda forma, as histórias é que o sírio-libanês ele tinha muita conversa e ele fica, né, conversa e conhecimento também, né, e ele fica lá no Juazeiro, ali do Padre Cícero, e vai ser secretário do Padre Cícero. Algumas pessoas comentam que o sírio-libanês ele gozou da confiança do Padre Cícero, mas que a Beata Mocinha, ela desconfiava que as ofertas que as pessoas davam para a igreja, né, para o Padre Cícero ali, naturalmente, às vezes esse sírio, o sírio-libanês, a Benjamin Abrão Boto, ele às vezes passava a mão em algumas coisas, em algum dinheiro, né? Mas ficou por isso mesmo, até que o sírio-libanês consegue depois uma máquina fotográfica e essa máquina também era filmadora, tira algumas fotos lá do padre também, ele vendia fotografias também, gente, ele era fotógrafo e vendia fotografias. Foi quando o Virgulino, o famoso Lampião, chega ali naquelas paragens ali no Juazeiro, né, do Padre Cícero, no Ceará, e o Benjamin Abrão Boto vai conhecer o Virgulino, o Lampião, né? O Lampião, naquela época, foi chamado pelo Floro Bartolomeu, que ele estava ali naquelas paragens. Inclusive, tem uma coisa que eu vou contar agora para vocês. A minha mãe conheceu esse sírio-libanês, né? E ela disse que era uma pessoa muito elegante, bonita, disse que era de uma aparência vistosa, era alto. E ela disse-me que é o seguinte, quando ela chegou no Juazeiro, ela, o meu tio e 2 tias, né? Aí eles passaram uns dias lá, né, que eram romeiros, né? E minha mãe é de Vila Bela, Serra Talhada, nascida e criada em Vila Bela, né? E então, quando chega lá no Juazeiro, aí minha mãe disse que tomar a benção ao Padre Cícero, que isso era comum, as pessoas romeiros tomarem a benção ao Padre Cícero, ele abençoava, mas que ele disse para minha tia, né? Colocou a mão na cabeça da minha tia e disse para ela o seguinte, olhe, vocês vão embora logo, pelo mesmo lugar que vocês vieram, porque elas saíram de Vila Bela e foram por um caminho, né? Isso a cavalo, ela dizia que é de cilhão, andava de cilhão, né? Cilhão é andar do lado, assim, do animal, gente. Não fica escansada, como se diz, não fica, certo? É uma forma de andar, das mulheres andarem a cavalo, as mocinhas. Na época minha mãe era jovem, né? Era ainda solteira. Aí ele disse o seguinte, o Padre Cícero, volte pelo mesmo caminho, quanto mais rápido vocês chegarem em casa, melhor, né? E a minha mãe não sabia que era porque os cangaceiros estavam ali,
né? Vejam, né? Essa coisa que eu estou pegando assim para falar na história, porque eu tenho até vídeo conversando com minha mãe, como é que foi? Aí ela explicou. Aí quando chegou em casa, a minha tia faleceu de tifo, febre tifo, né? E elas pensaram que era porque a minha tia estava já com febre e que ele disse que chegasse em casa logo para ela, porque eu sabia que ela ia morrer naquela época, né? Não tinha os recursos que tem hoje, a minha tia foi a óbito. Bom, mas voltemos para, não distanciar do assunto, voltemos para o Sírio-Libanês, o que ocorreu. O Sírio-Libanês vai fotografar e vai filmar os cangaceiros, o grupo lampiônico, né? Os cangaceiros dos grupos lampiônicos, né? Aquela película que foi depois, que foi exibida no cinema, mas por ordem do presidente da República, Getúlio Vargas, a película foi apreendida e ficou nos porões do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era porque estava justamente no período da ditadura Vargas. E esse vídeo não, desculpa aí, essa película, essa fita, ela ficou por muito tempo ali nos porões do DIP, né? Era um lugar onde guardavam material das pessoas que o governo dizia que tinha que ser apreendido, e essa fita ficou nos porões do DIP. E depois, posteriormente, essa fita vai ser resgatada, dizem que por dois cineastas, eu não estou com o nome deles agora, dois cineastas, que adquiriram essa fita. E essa fita, a gente vê que ela foi manipulada, foi manuseada, e que a fita, o resto da fita, que foi resgatado, essa fita, ela tem outros personagens que a gente percebe que não são os mesmos virgulinos, que foram sósias, né? E também da Maria Déia, ou seja, a Maria Bonita. Então, essa fita depois retorna ao cinema, mas com muita coisa que, na realidade, não fizeram parte daquela filmagem primeira, do Benjamin Abraham Boto, certo? Agora, gente, o sírio-libanês, ele, depois que o padre Cícero morre, depois que tem essa apreensão, aliás, depois que essa película foi exibida, que foi apreendida, o sírio-libanês depois vai para o lugar chamado Pau-Ferro, hoje Itaíba, aqui em Pernambuco. Lá em Itaíba, o sírio-libanês, ele foi assassinado brutalmente, com 42 facadas, que conduziram à morte, né? O que ocorre é o seguinte: o que é estranho é que disseram que o assassino foi uma pessoa que era casada, um senhor casado, que o sírio-libanês gostava tinha uma queda para o lado dessa mulher, e certamente esse homem soube que era com bolsa, ou seja, que o sírio-libanês estava com a mulher dele, e a mulher dele estava traindo o marido, e esse marido traído com bolsa, né? Ele vai matar o sírio-libanês, o que é uma coisa humanamente impossível, porque essa pessoa que foi acusada de haver cometido o crime, vejam só, primeiro, houve um apagão em Itaíba, né? No lugar, perto de Garanhuns, houve um apagão. E nesse apagão de energia de luz, porque a luz era de motor, à época chamava força. E então o motor deu uma pane, apagaram-se as luzes. Devia ser uma luz um pouco, como a gente sabe assim, não era igual à luz de Paulo Afonso que temos hoje, era de motor. E aproveitaram aquela oportunidade. Vejam só, como que esse aleijado, né? A forma de falar, né? Não desrespeitando a pessoa, mas essa pessoa que andava se arrastando no chão, como é que ela ia desligar a energia,
né? E depois ia assassinar o sírio-libanês e não apareceu ninguém na rua. Por quê, gente? O Virgulino, o famoso Lampião, ele estava ali naquelas imediações de Itaíba, estava próximo, né? E justamente ocorre esse fato. Quando o sírio-libanês, o Benjamin Abraham Bosso, ele tinha uma carta, um documento assinado por Virgulino, que ele foi o único a filmar o bando de Lampião. Lampião não deixava nada por menos. Então, o que é que eu deduzo? Que os grupos, ou o grupo de Lampião que estava ali naquelas imediações, desliga a luz e o próprio Virgulino ou alguma pessoa dele é quem assassina o sírio-libanês com 42 facadas, porque é humanamente impossível se admitir, se acreditar que uma pessoa que anda se arrastando no chão pegasse um homem de 1,80 m de altura e que não fosse imobilizado por essa pessoa. A gente disse que não cabe na cabeça de ninguém, mas esse crime ficou também, assim, na escuridão, né? Já foi escuridão naquela noite ali de maio, se não me engano, 3 ou 5 de maio de 1938. Posteriormente, vamos ter o fato lá em Angico. Mas uma coisa ficou, as duas coisas são nebulosas, a morte do Benjamin Abraham e a morte do Virgulino, o Lampião. Então, o meu entendimento é esse. Agora, as coisas assim, né, eu estava pesquisando, aí eu coloquei o local de Zalé, onde nasceu o sírio-libanês. Zalé fica na Arábia, certo? A capital de lá é Beca. Aí eu coloquei, de repente, né, a gente sabe que existe o algoritmo hoje que nos leva a gente, digamos assim, eu estou falando, pesquisando sobre Zalé, o sírio-libanês, e logo em seguida aparece um vídeo também muito interessante de um árabe também. Aliás, ele é judeu, né? E ele é chamado Rai Yaakov, né? E nesse vídeo ele vai mostrar os locais ali, a geografia do lugar. Tanto ele vai falar nisso, como ele vai falar da época o estudo dele, que ele é uma pessoa como é que se diz assim? Ele é uma pessoa que estuda a religião deles, né? Que é natural que eles estudem muito. Aí ele vai falar que os judeus sempre foram muito perseguidos. E tem esse vídeo, eu compartilhei esse vídeo. Quem quiser está no meu canal, pode assistir. E ele vai falar sobre a história dos judeus. E então me ocorreu que também temos digamos assim, a história do cangaço, ela começou em Nazaré, vejam só, em Nazaré, aqui em Pernambuco, né? Aí, então, eu estou fazendo essa ligação para entender, não é fácil, né? Não está sendo fácil, porque eu tenho que ler bastante e tenho que sair assistindo e lendo bastante material para entender e complementar o meu trabalho sobre o complexo lampiônico, porque esse Rai Yaakov, ele vai falar nos crimes que cometeram sobre os judeus. E ele vai fazer uma ligação da história de uma pessoa que foi amaldiçoada, que era amaldiçoada. Isso tudo eu estou desenvolvendo esse trabalho, gente, e colocando. Quem quiser acompanhar os meus vídeos, aí eu vou falar mais sobre esse detalhe, porque esse vídeo este daqui, está ficando longo. Bom, quem quiser, me acompanhe no canal, dê o like, certo? Que é para o YouTube direcionar os meus vídeos. E também falar sobre Nazaré do Pico, aqui em Pernambuco, que nós vamos ter festa lá em Nazaré do Pico. Inclusive estaremos homenageando os soldados das Volantes do Brasil, que foram os responsáveis por expulsar o Lampião, o Virgulino Pereira da Silva, nascido ali entre
entre Serra Talhada, né, Vila Bela, hoje Serra Talhada, e Floresta do Navio, mais precisamente em Nazaré. O nome Nazaré também tem a ver com o meu trabalho, viu, gente? Eu estou tentando colocar as coisas para que vocês compreendam esse levantamento que eu estou fazendo sobre a história, né, e sobre o cangaço e digamos assim, o que houve a participação dos nossos parentes na história do cangaço, lá em Nazaré do Pico, aqui em Pernambuco, estado de Pernambuco. Então, eu vou ficar por aqui com este vídeo e depois eu vou colocar mais vídeos falando sobre isso e mostrando essa questão das ligações que eu estou fazendo entre a história e os nossos parentes e o cangaço, ok?